Então, pessoal, o nosso estudo no momento é o de formação de palavras. Eu peço para que você me acompanhe na tela, eu vou abrir o livro aqui e pegue o livro junto aqui comigo para que nós continuemos os nossos estudos. Eu havia pedido a vocês que estudassem em especial a página 9, certo? Estão vendo aqui a página 9. E aí eu peço que vocês continuem aí me acompanhando na página 9. Só um retorno para que você se localize. Nós estamos no nosso capítulo 6, em que começamos o estudo com a classificação dos fonemas na aula passada, vogal, semivogal e consoantes. E eu pedi a vocês que continuassem nesses dias o estudo da página 9. Então, nós vamos recomeçar daqui. Aumentar um pouquinho mais o zoom, certo? A página 9, ela traz a classificação de alguns fenômenos da fonologia, certo? Como hiato, ditongo e tritongo, primeiro, que são encontros vocálicos. Então, recordando contigo, o que é um hiato? Encontro de duas vogais em uma mesma palavra que formam sílabas separadas. Então, dentro da palavra, as vogais se encontram, porém elas não estão dentro de uma mesma sílaba. Então, poeta, o O e o E se encontram na palavra, porém estão em sílabas diferentes. O mesmo ocorre em saída, saúde, heroína e voo. Então, observem que há vogais que dentro da palavra estão juntas, porém pertencem a sílabas diferentes. Já o ditongo, encontro de vogal e semivogal numa mesma sílaba. A posição da semivogal em relação à vogal classifica o ditongo em ditongo crescente, semivogal depois vogal, e ditongo decrescente, vogal e semivogal. O que acontece? Na aula passada eu te expliquei que dentro de uma sílaba há somente uma vogal. Então, quando eu falo de ditongo, é porque dentro da sílaba aqui, ó, em história, eu tenho uma semivogal e uma vogal. Então, aqui é crescente porque o I tem o som mais fraco, é semivogal, e o A tem o som mais forte. Por isso, ditongo crescente. A mesma coisa acontece aqui na finalização da palavra colégio. Já o ditongo decrescente é quando eu tenho primeiro a vogal e depois a semivogal, tipo louca. Aqui o O é mais forte e o U é mais fraco. Então, ditongo crescente. O mesmo ocorre em cuidado. Tritongo. Uruguai, enxaguei, saguão são os exemplos. Nesse caso, nós teremos duas semivogais e uma vogal dentro da mesma sílaba. Então, em Uruguai, o U e o I são semivogal e o A é vogal dentro desta sílaba. Enxaguei, o I semivogal e o E é vogal. Saguão, a mesma coisa. O e O são semivogais e o A é vogal. Então, voltou aqui comigo. Tudo bem até aí, pessoal? Nós estamos no livro B, no livro 2. Caso você não tenha o livro físico, você vai utilizar o livro digital como eu estou utilizando aqui na tela. Durante a live, você pode acompanhar aqui comigo na tela. Certinho, senhores? Então, até aqui, eu só te mostrei a classificação dos encontros vocálicos. Agora, eu quero que você volte lá no livro comigo para a classificação dos encontros consonantais. Então, descendo aqui comigo, encontros consonantais. É quando nós temos os encontros de consoantes dentro da palavra. Então, palavras que ele coloca ali para nós, ó, bloco, tecla, bicicleta, braço, dragão, sopro. Nós temos duas consoantes juntas dentro da palavra e, neste caso, na mesma sílaba. Há também situações em que elas não ficam na mesma sílaba. Olhem os exemplos do livro aí. Abdução, subtração, advogado, ó, esse D e esse V, o B e o T, estão vendo? Admirar, parte e gosto.
Dentro desses encontros consonantais, nós temos o conceito de dígrafo. Quando que acontece o dígrafo? Então, o dígrafo é a representação de um único fonema composto de duas letras. E eu quero que você volte aqui para o meu rosto mais uma vez, certo? E observe o seguinte. O dígrafo acontece assim. Eu tenho um único som, porém dentro da palavra eu tenho duas letras representando um som. Então, RR, CH, SS, LH. Então, são duas letras representando um fonema só, um único som. É isso que se chama dígrafo, certinho? Porque lá atrás, quando você estudou isso, o conceito não era dado de forma tão técnica. Então, estou explicando novamente. Dígrafo, quando eu tenho duas letras dentro da palavra, porém elas representam um único fonema, um único som. Voltando lá para a tela, para a página do livro que eu pedi para que vocês estudassem. O livro ainda traz para nós o que é uma sílaba, tá? Olhem aqui o conceito, bem aqui embaixo na tela. É um fonema ou grupo de fonemas expresso, isto é, pronunciado em uma única emissão de voz. Então, eu tenho uma emissão só de voz, uma saída só de ar com esse fonema ou com este grupo de fonemas. Lembrando que no caso do português, toda sílaba tem que ter uma vogal, toda sílaba tem uma vogal. E aqui ele vai falar para nós da divisão silábica, certo? Que no momento eu não vou voltar aqui com você, tá? Esse item 1.1.3.1 é de estudo individual. E depois, caso vocês tenham dúvidas, nós vamos conversar. Por exemplo, como que é a divisão de um dígrafo, certo? Vocês estudaram quando crianças, então não há necessidade de nós começarmos do zero. Agora, é extremamente importante para nós esse tópico aqui, tonicidade, em que ele traz a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Oxítonas, lembram? Paroxítonas, proparoxítonas. Então, olhem lá comigo. A classificação está aqui à direita da sua tela. As oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última. Exemplo, você, Bauru. As paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima. Caráter, cadeira. Então, a penúltima é a mais forte. Proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Paralelepípedo, médico e fábrica. E aí já fica aquela regra de acentuação. Toda proparoxítona é acentuada. Depois nós vamos pensar com cuidado a acentuação das demais. Monossílabas podem ser tônicas ou átonas. Então, a monossílaba ela pode ser forte, do som forte, ou do som mais fraco. Tônica, som forte. Átona, som fraco. As monossílabas são palavras que têm uma sílaba só. Olhem ali os exemplos, por favor. Nós é forte, é tônica. Nós viajaremos amanhã. Alguém nos buscará na rodoviária. Nos é átona. Então, nós, pronome pessoal do caso reto, é monossílabo tônico, tem acento. Nos, pronome pessoal do caso oblíquo, é um monossílabo átono, não recebe acento. Feito? E aí, caso você se recorde, nós também já havíamos conversado sobre os fonemas na aula passada, tá? Essa página 10 eu vou deixar encomendado o estudo para casa, tá? Vocês vão revisar a página 10, pois eu vou tratá-la numa próxima live. Então, página 10 do capítulo 6. Os morfemas que estão no restante do capítulo, nós já conversamos sobre eles, tanto na minha videoaula gravada, quanto na live anterior. E aqui, eu peço que vocês marquem como uma página importante aí nas anotações, a página 12 do capítulo 6. Por quê? Porque ela traz uma tabela com os morfemas que nós já estudamos, tá? E aí,
eu tenho alguns itens que eu quero ressaltar aqui com vocês. Bacana? Então, antes que passemos para as dúvidas e para a resolução de exercícios, nós já estudamos o que é o morfema radical. Então, ó, atentos, saímos lá da fonologia, dos fonemas, e agora nós estamos na formação de palavras, nos morfemas. Tudo no mesmo capítulo 6. O radical traz o significado básico da palavra, o significado principal. Vejam aqui os exemplos a partir do mesmo radical. Narrar, narrável, inenarrável, narrador, narrativa. Os afixos podem ser prefixos e sufixos. Prefixos são colocados antes do radical e os sufixos depois. Olhem ali os exemplos. Inenarrável, abdicar, admirar. Sufixos: narrável, narrador, narradorazinha, narração. As desinências, nós vimos que são utilizadas para flexionar palavras. Nós temos as desinências nominais, que flexionam nomes, e as desinências verbais, que flexionam verbos. Daqui a pouco nós vamos dar uma olhadinha nos exercícios. Aqui abaixo, vogal temática. A vogal temática, nós só vimos as que ocorrem nos verbos. E agora eu quero olhar aqui contigo as vogais temáticas que ocorrem nos nomes. Lembrando que lá nos verbos, elas indicam se o verbo é de primeira, segunda ou terceira conjugação. Vogal temática aqui nos nomes. Ó, casa, carta, luta, dentista. Tá vendo? Esse A final aqui é vogal temática. Alegre, fase, embarque, mote são vogais temáticas. Choro, livro, disco, muro também. No caso dos nomes, as vogais temáticas possíveis são A, E e O. Feito? E tem um outro morfema que nós não havíamos estudado ainda. Vogal e consoante de ligação. Esse aqui eu quero ler esse pedaço da tabela todinho com você. Olhando aí comigo. Morfemas atípicos são aqueles acrescidos por motivo de eufonia e não por razão semântica ou morfológica. Ou seja, eles são colocados na palavra por um motivo sonoro, devido a um motivo fonético. São vogais de ligação. Olhem só. Silvícola, gasômetro, gasoduto, cacauicultor, raticida. Essas vogais, elas apareceram aí para que a palavra esteja de acordo com a sonoridade da língua portuguesa, de acordo com a sonoridade da nossa língua. Veja as consoantes de ligação. Cafeteira, pezinho, chaleira, pobretão, paulada, capinzal, cafezal, milharal. Vou dar o exemplo aqui a partir da cafeteira. Café e eira é o sufixo. E no meio surgiu esse T. Então virou cafeteira. Porque nós, na nossa língua, não pronunciaríamos cafeeira, certo? Então surge esse T para que a palavra esteja de acordo com a sonoridade da língua portuguesa. Tranquilo? Esse momento nerd, certo? Eu vou deixar para mais tarde. Agora eu quero voltar aqui. E um momento para dúvidas. Temos perguntas nesse momento? Perguntas da explicação que foi feita até o momento, pessoal? Manda um reaction aí para mim. Se tiver tudo ok, eu passo para a próxima etapa da nossa live. Professor, não entendi esse trem de dígrafo, não. Explica aí de novo, por favor. Do dígrafo? Tá. Eu falo sobre o dígrafo de novo. Mais alguma pergunta? Só o dígrafo? Então, vamos pensar assim. A pergunta aí do dígrafo. Pense na palavra carro, certo? Então, a palavra carro tem esse RR lá no meio, não é? Por que esses dois R's juntos são um dígrafo? Porque eu utilizei duas letras dentro da palavra, dois R's,
para formar um único som, para representar um único som. Então, eu tenho duas letras dentro da palavra, mas quando eu pronuncio, sai um som só. Carro, certo? A mesma coisa acontece, por exemplo, com SS. Quando eu falo assim, passou, passou, so, estão vendo? É um único som, mas na palavra eu tenho dois S, duas letras. Então, o dígrafo, ele acontece quando duas letras estão representando um único som, um único fonema. Dúvida resolvida? Para quem perguntou? Dúvida resolvida do dígrafo? Resolvido? Então tá bom. Mais alguma pergunta das explicações feitas até o momento? Não? Então agora eu vou passar para os exercícios. Então me acompanhem, por favor. Eu separei os exercícios da folha AZ, que eu já havia pedido para que fizessem a folha Z do capítulo 6. Então, um segundinho aí, vou compartilhar a tela com o pessoal. Todo mundo junto. Aí eu já separei aqui na plataforma da rede AZ os exercícios da folha AZ. Então, olhem aí comigo. São 5 exercícios que eu pedi para vocês. Na plataforma já aparece o gabarito. Inclusive, vocês têm um vídeo de resolução. Mas eu sou simpático. Vamos acompanhar comigo essa resolução? Tá? Depois, se você precisar, você pode olhar o vídeo da própria plataforma. Assinale a alternativa em que nem todas as palavras apresentam sufixo de grau diminutivo. Então, olhem só. Poemeto é um poema pequenininho. Maleta é uma mala menor, uma mala pequena. Rapazola é um rapaz menor, certo? Bandeirola é uma bandeira menor. Estão vendo que são sufixos que são acrescentados aos radicais para criarmos o diminutivo. Viela é uma via pequena. Ruela é uma rua pequena ou estreita. Lugarejo é um lugar pequeno, uma cidadezinha. Vilarejo é uma vila pequena. Menininho é um menino pequeno. Carinho, esse inho não é diminutivo. Então, a resposta da questão 1 é a letra E. Olhem que questão simples, certo? Esta questão simplesmente pediu para que você olhasse o sufixo e observasse se esse sufixo apresenta a ideia de diminutivo ou não. Feito? Vou para a questão número 2. Vou descer a tela aqui com vocês. Essa questão ela é um pouquinho mais difícil e a gente consegue conversar sobre ela tranquilamente. Não vou ler o texto com você, porque tomaria um tempo aqui da nossa live. O que se indica nos parênteses não está correto. Aqui eu quero revisar 2 conceitos. Então, olhem só. O que se indica nos parênteses e não está correto? Bordado. Esse O é vogal temática. Isso mesmo. Hoje eu mostrei para você, lá na página do livro, que existem vogais temáticas também em alguns nomes. E essa vogal temática pode ser A, E ou O. E observe, Hugo, como é que eu vou diferenciar? Esse O aí, ele não está indicando gênero, certo? Ele simplesmente está indicando a formação final aí desse nome. Então, uma vogal temática dentro de um nome. Olhem a letra B. Esforço-me. Esse O, desinência número pessoal. Estão vendo que é o O que está ali em destaque? O que isso significa? Desinência número pessoal. Por meio desse O, eu sei que é eu me esforço, eu esforço. Então, esse O indica que é a primeira pessoa do singular, eu. Desenrolando, NDO, característica de gerúndio. É isso mesmo. Quando nós temos os verbos no gerúndio, aparece no final NDO. Cantando, pulando, estudando, ouvindo, correndo, assistindo, sempre com o NDO. Também está correto. Eu vou pular para a letra E, depois eu volto para a letra D. E aí eu quero que você converse aqui comigo, tá?
o que é uma palavra composta por justaposição? Quando nós colocamos uma ou mais palavras juntas, formando outra. Lá no exercício é meia-idade. E é por justaposição quando as palavras originais não sofrem alteração. A palavra meia e a palavra idade continuaram ali lado a lado, iguaizinhos ao original. Então, isso é composição por justa posição, certo? É uma palavra composta, tem mais de um radical dentro dela. E é por justaposição. A outra opção de composição é por aglutinação, quando as palavras originais sofrem alguma alteração. Por exemplo, planalto. Plano mais alto, planalto. O plano perdeu o O, aí seria aglutinação. Vou voltar lá no exercício contigo, voltando ao exercício. E aqui veio uma alternativa, que é a resposta, que ela é bem complicadinha. Então você vai prestar atenção. A palavra imperceptível é derivado parasintético. Não é. E eu vou te explicar por quê. Esse in, certo, é prefixo, e o ível é sufixo. Como é que a gente tem que pensar sobre isso? Voltou aqui para mim, certo? Você vai pensar assim. Para que seja derivação parasintética, quando eu tiro o prefixo ou o sufixo, não pode formar outra palavra. Por quê? Na história da palavra derivada de maneira parasintética, o prefixo e o sufixo foram acrescentados ao radical ao mesmo tempo. Então, se eu tirar um ou outro, não formam uma outra palavra. E nessa aí da questão, voltando à questão aí para você, o que acontece? Tira o prefixo in, forma a palavra perceptível. Então, quando eu tiro o in, forma outra palavra. Agora, se eu tirar o ível, não forma nada. Mas basta que, tirando um deles, forme outra palavra, não é derivação parasintética. É derivação prefixal, sufixal. Significa que o sufixo ou o prefixo foram acrescentados ao radical primeiro, e em um outro momento da história da palavra foi acrescentado outro item. Parasintética, os dois são acrescentados ao mesmo tempo. Por exemplo, anoitecer. Em anoitecer é derivação parasintética. Por quê? Se eu tirar o a ou o ecer, não forma outra palavra. Não existe a noite, com T mudo e tudo junto, e não existe anoitecer. Significa que tanto o a quanto o ecer foram acrescentados ao radical ao mesmo tempo. Certo? Daqui, então, a resposta que indica que está errada é a letra D. Agora eu quero ir para a próxima questão que eu separei para a nossa conversa e abrir para as perguntas de novo. Nós vamos fazer a questão 3 também, tá? Questão 3. Assinale a opção em que todas as palavras não provêm, de um mesmo radical. Então, quando que todas não vêm de um mesmo radical, né? Ó, o primeiro, todos vêm do radical da palavra noite. Ó, noite, anoitecer, noitada. Tem esse NO e T. Todas o mesmo radical, são cognatas. No segundo, luz e luzeiro, sim. Alumiar, não. Porque alumiar vem de lumen. Ó. Incrível, crente e crer. Ó, o cri. Aqui, ó. Cri. Cri. Tá vendo? Mesmo radical. Aqui eu acho que faltou uma letrinha na digitação. Festa, festeiro, festejar. Todos têm o mesmo radical. Riqueza, ricaço, enriquecer. Hugo, o que aconteceu que um é com C, o outro é com QU? Essa aqui, por isso eu separei essa questão para nós conversarmos. Essa mudança do C para o Q, U, é para manter o som da palavra. Por quê? Senão ficaria enriquecer. Entenderam? Então, não é que o radical sofreu uma alteração. Foi necessária a troca ali das letras para que mantivesse a sonoridade do radical e da palavra. Senão, nós não teríamos como pronunciar enriquecer. Se eu mantivesse o C, ficaria enriquecer.
Por isso, houve a mudança, certo? 3 questões aí da folha Z resolvidas. E aí eu quero saber se nós temos perguntas. Quem tem perguntas sobre as questões resolvidas? Esperando por vocês. Eu vou encerrar aqui essa gravação, certo? E ela ficará disponível para vocês mais tarde.